Mas alguém pode estar ouvindo a gente pensando assim, tá, mas eu não estou enquadrado aí. Eu sou da igreja e vivo bem. Não preciso desse curso. O que vocês têm a dizer para esse pessoal que está na igreja e acha que vive bem? Porque a gente acha. Eu achava. A gente não confiou. Exatamente. Não, é isso. E agora até, assim, acho que seria um momento, então, né? Por quê? Porque todas essas sementes foram plantadas no nosso coração através desse curso, Casados para Sempre. Exatamente. Porque coincidiu muito com o início da nossa conversão. Então tudo era novidade pra gente, tudo era novo. Foi a partir do Casados para Sempre que nós começamos a ser estimulados, podemos assim dizer, né, pelo Espírito Santo, né, a ler a palavra. Porque Casados para Sempre é a palavra, é Bíblia. E ali eu começava, né, a ver muitos versículos, muitas coisas. Por quê? Porque eu achava que conhecia a Bíblia. Porque eu fui católico durante muitos anos, depois passei a ser espírita kardecista, que tinha um evangelho segundo o espiritismo. Só que eu conhecia versículos isolados totalmente fora de contexto. Nunca tinha lido as escrituras inteiras. Foi através do Casados que começou a despertar esse desejo, né, de realmente de começar a ler as escrituras todas, tá? E ser transformado, né, pelo Espírito Santo. Eu lembro que durante um período, até quando a gente fazia as lições do Casados para Sempre, era o Espírito Santo trabalhando, às vezes a gente brigava, mesmo que o Espírito Santo trabalhando. E ela sempre foi mais racional do que eu. Até hoje. Até hoje, assim. Então, em alguns momentos, quando me converti, eu me entreguei logo, assim, eu mergulhei de cabeça. Né? Eu era, né, assim, muito envolvido com o espiritismo kardecista. Eu, inclusive, era fundador de bibliotecas, né? Então eu lia, conhecia bem aqueles livros. Era um cara que debatia bem em relação a isso. Mas quando eu me converti, eu passei a entender que algo falou assim, caramba, tudo isso não é o caminho que realmente leva a Deus. Né? Tudo isso realmente, né, o Espírito Santo mostrou, o caminho é esse. Aquele que eu chamei bastante de novo nascimento, né? Tá, realmente, aquele cara, aquele velho camarada, eu tenho muita convicção disso. Assim, um cara que totalmente diferente antes da conversão e do que eu passei a ser depois. A única coisa que eu continuei a ter foi o mesmo nome, mesmo CPF, porque o resto não tem nada igual àquele cara. Legal. Né? E era muito interessante, porque quando a gente começava a fazer as lições, ela me perguntava algumas coisas que ela via ali nas lições, ela falava assim, poxa, mas como que você acredita nisso agora? Como é que pode? Como que você mudou assim? E eu não tinha resposta. Hoje eu tenho. Né? Hoje, como pastor, eu tenho, né, muitas respostas. Só que naquela época eu não tinha. E eu simplesmente olhava para ela e falava assim, eu não sei, mas eu sei pela fé que isso aqui é a verdade. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, vocês podem dizer o que a gente estuda lá? Pode dar esse spoiler? Assim, pode, porque sim, claro. Dentro dessas lições, a que mais me marcou foi a do perdão. A aliança já te quebra no meio. Quando você entra, você vê a aliança, você fala, ih, tô todo errado. Você já fica, ih, caramba, já era, deu ruim aqui. Entendi errado. Não é só estar no meu dedo, não é só estar no meu dedo. Deu ruim aqui, né? Isso já toma o primeiro impacto, né? Mas eu acho que quando chega no perdão, sim, você fala, um marco. caramba. Essa é a lição 5, né? É a lição 5, né? É um marco. Fala um pouquinho, assim, é óbvio que o tempo, né, ele tá contra verdade, nós. São 13 lições, né, no Casados para Sempre. E a gente está falando aqui do 2 igual a 1 Brasil, que na verdade está falando muito de Casados para Sempre, que é o que marcou a nossa vida. Mas existe também um curso para noivos, que é o AN, curso para noivos. E existe também um curso para pais, né, e filhos, chamado Paz para toda a vida. Então digamos assim, um pacote completo, né, para o casal, para a família. São 3 cursos diferentes. São 3 cursos diferentes. Né? Nós começamos pelo Casados para Sempre, onde a gente fala ali sobre aliança, uma só carne, papéis, acordo, perdão, visão de fé e confiança, orando juntos. Né? Semeando, colhendo. Semeando e colhendo, que na verdade era lá na frente, eu troquei a ordem junto com o acordo, perdão. Né? Semeando e colhendo. Né?
E aí vai falar também sobre Ministério de Uma Só Carne, vai falar sobre espiritual. Batalha Espiritual. Esse também para mim Então, foi forte. Forte. Eu lembro Jesus. que quando a gente estudou batalha espiritual, a gente teve uma batalha séria em casa. A gente orando e assim, foi muito forte, assim, que a gente entrou a fundo. E de vez em quando a gente ainda tem uns ataques muito fortes em casa. Que a gente começou a trabalhar com o Ministério de Família, que o Sim. Vila Abraão fala que é o Ministério de Família, né? Sim. A gente tem umas guerras assim que vai de encontro a isso. Quando a gente fez essa lição foi bem forte pra gente. Tem lição de intimidade também, né? Que Também, cara, fala- todas são fala boas, né? muito também, né? Todas são boas. Muito boa, né? Agora, uma coisa para vocês. Vocês não eram cristãos, vocês não viviam tão bem, mas alguém pode estar ouvindo a gente e pensar assim, tá, mas eu não estou enquadrado aí. Eu sou da igreja e vivo bem. Não preciso desse curso. O que vocês têm a dizer para esse pessoal que está na igreja e acha que vive bem? Porque a gente acha. Eu achava, quando fiz o curso. A gente até já era líder de casal da igreja. Já fazíamos eventos de casais. Quando entramos no curso Casado para Sempre, na primeira aula de aliança já foi essa. Já foi um tapa daqui, na segunda um tapa de lá. Eu falei, tô todo errado. Então, eu era um desses que pensava. Você já estava na igreja? Já estava na igreja. Quanto tempo Já- de igreja você tinha, mais ou menos? Não, de crente eu já tinha para lá de 20 anos. E já éramos líderes de casais da igreja. Caramba, hein? Mas Eu não acho que é conhecia pior isso. ainda, né? Você tomar um... A gente ia fazer palestra para casais. Caramba. Então tem muita gente até fazendo palestra, não sei se é o teu caso aí, mas já foi o meu. A gente fazia palestra como? A gente ouve lá e repete aqui, né? Ouve lá e repete aqui, mas outra coisa é viver. Uma coisa tão tremenda desse ministério são os testemunhos, né? E aí quando você estava perguntando assim, não, o que você falaria? Eu falei assim, olha, eu não tenho um exemplo de alguém com essa fala no início e que tenha feito o curso, que não tenha vindo depois. Eu falei assim, realmente eu não sabia nada. Tava tudo errado. Tava tudo errado. Faça, né? Bote a prova. Se você acha que já sabe tudo, bote a prova. Isso é faça. muito interessante porque muitos, né, pensam assim, né? Muitos seguem essa linha. Como a Márcia falou, a gente vê muita transformação. Sim. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa que muitos casais, a grande maioria dos casais, mesmo sendo cristão, de muito tempo, eles não oram juntos. Principalmente orar junto diariamente, orar junto esporadicamente, de vez em quando, ou então em eventos da igreja. Quando o pastor manda, faz oração junto aí com seu cônjuge, alguma coisa assim. Né? Reunião da família, todo mundo junto, Reunião da naquele família, aniversário. Isso. Mas orar junto realmente ali todos os dias, tem um compromisso, como casal, os dois, como uma só carne, chegar diante de Deus para colocar ali, né, aquilo que é pertinente ao casamento, aquilo que é pertinente à família, aos filhos, todos os dias. Poucos fazem isso. Poucos conseguem manter essa constância. E isso é algo, por exemplo, que mesmo aquele que acha que tem um excelente casamento, quando começa a praticar isso, Já vê tem uma mudança tremenda. total. Tá? Nós conhecemos pastores, amigos nossos, por exemplo, que também passaram com coisa semelhante ao testemunho que você deu, que depois que fizeram Casados para Sempre, mudaram completamente a visão deles de como, inclusive, conduzir o ministério. Tem um pastor que é muito amigo nosso, que ele conduzia muito o ministério dele sozinho. E deixava a mulher, ela era a esposa de pastor. Isso acontece muito, né? De vez em quando ela aparecia, fazia alguma coisa, tudo, o protagonismo era 100% dele o tempo inteiro. Um entendimento, né, na lição de Ministério de Uma Só Carne, ele começou a trazer ela para perto dele. Tá? Começou a trabalhar na igreja junto com ela. E com certeza saiu metade de um peso das costas dele, Sim. né? Não, aliviou. Mudou, E a igreja transformou. Transformou a igreja. Transformou a igreja isso. Legal. Né? Transformou a igreja isso. Tá? Então, assim, tem muitos testemunhos, né, de pessoas assim, né, que nem você, Tião, né, que fala assim, poxa, eu sou crente já há muito tempo, eu não preciso disso.
Eu citaria até a lição de perdão. Muitas vezes a gente vê cristãos mesmo de tempos, né? E que tem uma experiência tremenda na lição de perdão, porque ela é muito profunda. A gente tem uma dinâmica depois também, né, dessa lição também, que ela é muito profunda. Então isso quebra grilhões realmente espirituais.